Filipe, Tomé e Bartolomeu, Matias, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, esse homem adquiriu um campo com preço da iniquidade, e caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Aicidama, isso é, campo de sangue. Pedro continuou, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem habite nela, e que outro tome o seu encargo, porque é necessário que dos homens que nos acompanhavam de todo o tempo em que o Senhor andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolhestes, para preencher a vaga nesse ministério e apostolado do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado no grupo dos 11 apóstolos. Deus, nós te louvamos por tua palavra. Agradecemos ao Senhor por este momento, pela tua graça e por tua misericórdia. Queremos pedir ao Senhor para que ela fale em nosso coração essa noite, que nós possamos sair transformados deste lugar, entendendo que a tua palavra é viva e eficaz e poderosa para transformar nossas vidas, para que possamos viver segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Nós estamos vivendo essa série, Uma Igreja Vintage, onde nós estamos, versículo a versículo, tentando entender como Deus, ou como o Espírito Santo agiu nos primeiros dias, nos primeiros anos da igreja primitiva. Como eu disse há algum tempo atrás, a igreja parece que deu uma perdida no que é ser igreja. E quando eu digo igreja, eu digo a organização, porque o organismo, que é a igreja viva de Jesus, ela nunca se perdeu. E quando nós nos perdemos, nós devemos aprender novamente com aqueles que fizeram a vontade de Deus, pelo menos naquilo que se propuseram fazer. E enquanto eu estava escrevendo esse sermão, eu comecei a me lembrar da primeira vez em que eu estava tocando em um ministério de louvor sozinho. Eu comecei a tocar violão com 12 anos de idade. E com 12 para 13 anos de idade, nós tocávamos em igrejas, porém, só músicas que nós gostávamos, né? Eu tinha uma banda que faria muito sucesso hoje, que chamava Anjos Guerreiros, que era maravilhosas. Se não fosse o desânimo nosso, nós seríamos os próximos Beatles. Mas aos 16 anos, eu entrei em uma igreja, e que só tinha um tecladista, e eu no violão. O tecladista era até relativamente bom, e eu não sabia tocar nada de igreja, nada de louvor, de modo geral. As músicas que eu tocava eram apenas aquilo que a gente escutava. E eu me lembro que eu cheguei na igreja no sábado, mas no domingo eu já estava tocando com o ministério de louvor. Mas alguns dias depois que eu já estava tocando, já estava no ministério de louvor, esse tecladista faltou. Qual que era o problema? Não havia cifra com a facilidade que nós encontramos hoje, ou melhor, quase não havia cifra, e a cifra que a gente tinha era de revistinha, e as músicas que tocávamos não tinha cifra. A internet muito limitada,
E nesse fatídico dia eu tive que tocar sozinho nesse ministério. Irmão, foi um dos dias mais vergonhosos da minha vida. Nada do que as mulheres que cantavam no ministério estavam tocando. E a sensação que eu tinha naquele momento, enquanto ela estava tocando uma coisa, eu estava tocando hoje outra. Eu parecia a banda do Chaves sozinho, porque eu tocava 15 músicas, mas não conseguia tocar o que as mulheres estavam cantando, nem um tom eu conseguia acertar. Uma sensação de abandono e uma sensação de não saber o que fazer. O pior dia da minha vida musical. Talvez você também tenha algum dia em que você lembre do momento em que você estava fazendo alguma coisa e parece que algumas pessoas que estavam fazendo a mesma coisa que você te jogaram na fogueira. Talvez um dia em que você estava na escola e combinou de entregar o trabalho para alguém, com alguém, e esse alguém faltou no dia, e a pessoa era aquela que iria apresentar o trabalho. Porque a maioria de nós talvez éramos pessoas que gostávamos de escrever, mas não gostava de falar. E aí normalmente você fez o trabalho, escreveu o trabalho, mas na hora de apresentar, a pessoa que ia apresentar o trabalho faltou de aula e você teve que apresentar. E aí você enrolou e não conseguia fazer nada. Uma sensação de abandono terrível. Talvez seu dia de trabalho, onde você aprendeu a fazer alguma coisa, supostamente. Ou melhor, um momento de suposto abandono. Até minutos atrás, eles estavam conversando com o Salvador, ainda que sabendo que estavam em sua despedida, ainda que sabendo que aqueles minutos seriam minutos finais, que o Senhor estaria com eles. Mas agora, o Senhor não estava mais com eles. O Senhor foi aos céus deixando promessas, como nós já vimos, por exemplo, a promessa de que eles não ficariam órfãos. Em breve eles teriam um consolador, ou outro igual ao Senhor para estar com eles. Também Jesus disse que em breve iria voltar. Inclusive, os dois anjos que acompanhavam o Senhor disseram: não fiquem olhando, porque a forma que ele subiu, ele irá voltar. Mas enquanto estava conversando com o Senhor, poderia ser que estava tudo bem, mas naquele momento específico, o Senhor havia subido. E provavelmente aqueles 11 discípulos, juntamente com as pessoas que o acompanhavam, estavam perdidos. Olha só o que diz o versículo 12 e 13 de Atos 1. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, e a distância era de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Imagine 11 homens voltando, talvez com muitas perguntas na cabeça. Talvez no meio desses 11 homens havia um silêncio e muitas dúvidas, muitas perguntas, como por exemplo, será que vamos ser presos? Jesus disse que o Espírito Santo viria sobre nós. Será que o Espírito Santo já vai vir amanhã? Talvez eles também teriam a pergunta na mente deles: será que nós já devemos começar a anunciar as coisas que Jesus nos disse para anunciar? Provavelmente, no meio daqueles discípulos, eles tinham muitas perguntas e poucas respostas. E talvez nunca aconteceu com você, ou talvez já aconteceu, irmão. É terrível você estar em um lugar onde você tem muito medo, abandono e talvez até um possível desprezo, onde há muita pergunta na cabeça, mas poucas respostas. Talvez você já passou por momentos na sua vida, no seu trabalho, na sua família, em que você tinha muitas perguntas no seu ministério, cheio de perguntas para resolver, mas poucas respostas. E a sensação que sempre nos dá é a sensação de abandono. Talvez você já perdeu, já gastou o tempo orando, e aparentemente Jesus não te respondia. Você não conseguia ouvir a voz de Deus. É um evento canônico na vida de todo cristão.
E era esse momento que esses homens, apesar de terem visto Jesus, apesar de terem caminhado com Jesus, apesar de terem visto Jesus libertar, Jesus curar, Jesus ressuscitar, estavam passando. Por quê? Porque aparentemente Jesus tinha os abandonado, tinha subido e deixados naquele lugar. E em meio a todas essas questões, em meio a tudo isso, os discípulos nos dão uma lição, que talvez é a lição que nós devemos levar para toda a nossa vida. Por quê? No momento de desespero, eles não começaram a brigar um com o outro. No momento de desespero, eles não começaram a fazer a própria vontade. A Bíblia diz que no momento de desespero, eles permaneceram unânimes em oração. Olha só o que diz o versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Presta atenção, nesse exato momento em que Jesus sobe, os 11 discípulos estão desesperados, eles não começam a brigar um com o outro. Eles não começam a fazer coisas desnorteadas, não. Eles começam a orar. O que nos faz entender, irmão, que a oração deveria ser um mecanismo de ataque para tudo o que passamos. Mas normalmente em nossas vidas, a oração não é um mecanismo de ataque, é um mecanismo de defesa. Por quê? Porque normalmente nós só oramos quando as coisas já começaram a dar errado. Normalmente, nós nunca oramos para tomar uma decisão. Normalmente, nós oramos quando já tomamos a decisão. E agora a decisão deu um problema e nós precisamos que Jesus nos auxilie para que nós possamos sair daquele problema. Já parou para analisar que a maioria dos problemas que nós estamos vivendo hoje não foi por abandono do nosso Senhor? Já parou para perceber que a maioria das dificuldades que passamos hoje não foi porque o Senhor virou as costas e parou de nos ouvir? Não, a maioria dos problemas que nós estamos enfrentando hoje é porque não oramos para tomar a decisão que deveríamos tomar. A oração tem a capacidade não só de mudar a situação, mas a oração tem capacidade de mudar o nosso coração em relação àquela situação. Preste muita atenção, algumas vezes você vai orar e a oração aparentemente não vai mudar a situação que você está passando. Porque a maioria das vezes o que Deus quer não é mudar a situação, é mudar o nosso coração. Porque talvez o que estamos pedindo não está de acordo com a vontade de Deus. Talvez o que estamos pedindo não é o que Deus quer para a nossa vida, não é o direcionamento que Deus quer para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida financeira, para o nosso trabalho, para a nossa saúde. A maioria das vezes não é isso. Então, muitas das vezes, a oração não vai mudar a situação, mas vai mudar o nosso coração em relação à situação que estamos enfrentando. Talvez em momentos de dificuldade, em momentos de aparente abandono, o que nós devemos fazer não é nos desesperar, irmão. Existem muitos casamentos acabando, e muitos deles não estão acabando, não é porque um cônjuge traiu o outro. Não é porque um cônjuge às vezes faltou com a palavra para o outro. Sabe por que existem muitos relacionamentos acabando? Porque não oram para coisa alguma. E aí, como não oram para tomar decisão alguma, eles vão tomando decisão, e aí quando eles assustam, já tomaram decisões erradas demais, e aí tem que começar a orar para desfazer aquilo que eles já fizeram. Mas o que os discípulos nos ensinaram nós estávamos perdidos. Talvez se Pedro, Tiago, João, talvez se Bartolomeu tivesse em nosso meio hoje, contando sobre essa história, talvez eles iriam. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos com um certo medo do que poderia acontecer, mas sabe o que nós fizemos? Nós não nos voltamos um contra o outro, nós começamos a orar. E é assim que normalmente os personagens bíblicos agem. Por exemplo, Jacó passou uma noite toda orando, lutando com o anjo para ser abençoado, e funcionou. Porque a briga de Jacó não era receber bens materiais, era para tirar aquilo que ele era e tornar-se aquilo que Deus queria que ele fosse. Por exemplo, Daniel, que após descumprir uma ordem do rei, foi lançado na cova dos leões, mas a sua oração fez com que os leões não o devorassem. Imagina, irmão, leões ferozes, famintos,
E aí pegam Daniel e jogam na cova do leão e falam, fica por aí. Os seus companheiros de jornada, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque também não se dobraram, pegaram eles e jogaram na fornalha dizendo, fica por aí. Ao invés de discutirem, ao invés de se voltarem contra Deus, porque também às vezes são características que nós fazemos, que é, Deus, por quê? Deus, por que está acontecendo? Sabe o que fazem? Oram. A oração é sempre um mecanismo de ataque. Se nós folhearmos a Bíblia Sagrada, nós encontraremos vários homens e várias mulheres que em situações que não sabiam o que fazer, eles não se voltaram contra Deus, eles não se voltaram contra a situação, eles se voltaram em oração. A oração é sempre o comportamento que devemos ter quando não sabemos o que fazer. A oração é sempre o comportamento que devemos ter quando não sabemos o que fazer. Deus, é para ser feito? Deus, não é para ser feito? Talvez alguns de nós tomam decisões baseadas em apenas conselho de outras pessoas. Talvez alguns de nós tomamos decisões baseadas apenas em nossas convicções. Mas o fato é que todo cristão, todo aquele que nasceu de novo, enquanto estiver no momento de desespero, ou talvez nem momento de desespero, só o momento de tomar a decisão certa a se fazer é orar, ainda que a resposta não venha na hora e nem como queremos. Eu posso te garantir uma coisa? É que quando você estiver precisando tomar uma decisão, e você começar a orar, ao invés de tomar a decisão desesperada, pode ser que a coisa não vai acontecer da forma que você quer e nem do jeito que você quer. Mas uma coisa eu te garanto, o seu coração será acalmado para que Deus possa achar lugar para falar nos seus ouvidos, para que você possa tomar a decisão assertiva. Porque às vezes, irmão, preste atenção, às vezes a vontade de Deus está clara em nossa frente. Muitas das vezes a decisão de Deus está clara, mas estamos tão atarefados com muitas coisas, muitas pessoas ao nosso redor, que não conseguimos orar. Às vezes a vontade de Deus está clara, cristalina, mas estamos tão atarefados com coisas dessa terra, estamos tão atarefados conversando com pessoas o tempo todo, que não conseguimos orar. É a metáfora que eu usei nas semanas passadas sobre a piscina, que é, quanto mais profundo você está, menos vozes externas você ouve. Quanto mais profundo você vai na piscina ou no mar, menos vozes externas você ouve. E mais você começa, se você tiver alguns problemas psicológicos como eu tenho, você começa a delirar e pensando, e se? E aí quanto mais você vai se afastando, não se afastando no sentido de isolar, mas se afastando no sentido de ouvir a voz de Deus, você vai caminhando e Deus vai conseguindo achar espaço para falar em nossos corações. Preste atenção, a oração não é perda de tempo, mas é sim conversar com quem tem o poder e o controle de nossas vidas. Você está comigo, irmão? Amém. E após orar, Pedro se levanta para falar, e ele fala no versículo 16 ao versículo 20 o seguinte: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, esse homem adquiriu um campo com preço de iniquidade, e caindo de cabeça rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira em que, em sua própria língua, deram em que sua própria língua esse campo era chamado de Aceidama. Isso é, campo de sangue. E Pedro continuou, porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua morada, e que outro tome o seu encargo. Olha a dinâmica, irmão. Eles ficam desesperados, eles oram, e após a oração, um homem de Deus se levanta para falar. E talvez essa fala de Pedro não tenha sido a mais prazerosa. Por quê? Porque Judas era um deles.
E assim como Judas, Pedro sabia muito bem qual era o preço de uma traição, ou qual era o peso de uma traição. Assim como Judas sabia, Pedro sabia muito bem o peso da traição. Por quê? Porque no momento que Judas cai, Judas simplesmente se revolta e não se arrepende. Mas Pedro, diferente de Judas, também traiu o Senhor. Pedro, diferente de Judas, também, o Senhor o avisou e mesmo assim, ele estava caminhando e aí Jesus diz, tu vai me trair? Ele diz, eu não. Aí a Bíblia diz que quando ele é preso, Pedro está caminhando pelo pátio e aí olha pessoas enquanto Jesus está sendo condenado e vai se aquecer. E as pessoas dizem, tu andava com ele. E ele diz, não andava. Levanta de novo, vai para outro lugar, diz, tu andava. Ele diz, não andava. Outra mulher olha e diz, tu andava. Ele diz, não andava. E aí o sino que Jesus ia tocar, diz que iria tocar. Enquanto ele estivesse negando, toca. E aí eu estava assistindo esses dias para trás o Paixão de Cristo lá de novo. Sei lá, quinta-feira, sexta-feira, quarta-feira. E aí, no Paixão de Cristo, reflete, nos faz refletir. Obviamente, é conjectura, mas nos faz refletir enquanto Pedro nega, Jesus o olha. Ele sabia o peso da traição. Talvez para Judas, para Pedro, o mais difícil era falar sobre alguém que havia traído Jesus, sendo que ele também havia traído. Mas Pedro, diferente de Judas, havia sido restituído ao ministério. E Pedro, por si, lembra de um detalhe, ou melhor, uma profecia, que a partir do momento da entrega de Jesus, começou a fazer muito sentido. Porque eu não sei se você lembra, enquanto eles estavam na mesa na última ceia, Jesus diz, um de vocês vão me trair. Sabe o que os discípulos começavam a fazer? Eu, Jesus. Aí outro dizia, sou eu, Jesus. Por quê? Porque ninguém de fato conhecia o traidor. Tanto é que no momento que Jesus disse que eles iriam trair, eles não olham um para o outro. Ninguém olha para Judas e diz, eu sabia. Ninguém olha para Judas e diz, está roubando dinheiro e vai trair ele, né? Ninguém diz. Todo mundo olha para si e diz, será que sou eu? Ninguém olhou para o outro, olhou para si. Ninguém sabia que Judas seria o traidor e começaram a perguntar, será que quem vai trair o mestre sou eu? Judas não tinha a prerrogativa, não tinha a face de traidor. Judas não tinha a fala de traidor. Apesar de roubar a bolsa de Jesus no secreto, Judas não falava, não andava, não fazia complôzinho com os discípulos concernente à traição. Ele não tinha características. E olha só, Jesus era um homem tão acima da média, acima do conhecimento, acima de sabedoria, que ele entrega a bolsa de dinheiro para que Judas cuidasse. E Judas parecia ser um homem tão bom, que no momento em que a mulher quebra o perfume nos pés de Jesus, ele diz, para que gastar tanto dinheiro quebrando perfume nos pés dele? Venda e dá aos pobres. O comportamento de Judas era de um homem bom, mas o seu coração era de um homem contaminado. Judas era um homem que andava com os discípulos, falava com os discípulos, cuidava do dinheiro de Jesus. Por fora ele parecia ser um homem bom, mas o seu coração já estava contaminado. E mais, a palavra de Deus precisava se cumprir e ela se cumpriu. Judas deixou o espaço suficiente no seu coração para ser contaminado e se tornar um traidor. Mas o que esse trecho nos ensina, irmão? Algumas coisas. Primeiro, Deus nunca é pego de surpresa. Às vezes nós pensamos, mas será que Deus deixou e permitiu com que Judas vendesse Jesus? A primeira coisa que devemos perceber é que Deus nunca é pego de surpresa. A traição já estava prevista no plano de salvação. Judas fez a vontade do seu coração, mas fazendo isso, ele só confirmou o que as Escrituras já tinham avisado que alguém faria. Deus não é pego de surpresa. Segunda coisa, o Espírito Santo é o grande inspirador das Escrituras. Já percebeu isso, irmão? Quem escreve o Salmo é Davi, mas Davi não era um adivinhador.
Os profetas não eram adivinhadores, eles eram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, tudo que está escrito na Bíblia Sagrada, mais cedo ou mais tarde, irá se cumprir. Terceira coisa, o preço do pecado cobra, e cobra caro demais. Após a traição, segundo Mateus, Judas faz duas coisas. Primeiro, ele pega a moeda e tenta devolvê-la. Por quê? Porque o peso do pecado foi forte demais. Aí ele pega as moedas e diz: eu quero devolver as moedas. Isso nos faz lembrar que a consequência dos nossos erros e nossos pecados são apenas nossas. Sabe o que os sacerdotes disseram? Você pediu o dinheiro, toma o dinheiro é seu. Porque muitas das vezes nós cometemos o erro, o pecado, e nós queremos culpar o outro. E isso aí já é a premissa de toda a história. Adão e Eva já fizeram isso, por exemplo. Quando eles caem, eles começam a culpar um ao outro. Tem um teólogo que chama Homer Simpson, que ele diz: a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. E normalmente nós fazemos isso. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Mas no mundo espiritual não funciona dessa forma. No mundo espiritual pecou, aguente as consequências. Segunda coisa, não há preço o suficiente que valha uma traição ao nosso Senhor. Preste muita atenção, irmão. Não importa se são 30 moedas ou 3 milhões de moedas. Judas não aguentaria o peso do pecado. Assim como não existe preço o suficiente que compense os nossos pecados. Não importa se foram 30 moedas, se eram poucas moedas para alguns. Não importa se fosse 3 milhões de moedas, 30 milhões de moedas. O peso do pecado é alto demais. Por isso que eu sempre alerto aos irmãos: se mantenha longe daquilo que te faz pecar. Mantenha o seu coração longe daquilo que te faz pecar. Eu sempre falo isso com o Bill. Eu falo com ele, sabe por que eu não gosto de me relacionar com principalmente políticos que eu não conheço, não sei o coração, e não me relaciono enquanto não conhecer o coração? Não é porque o cara é ruim, é porque eu sou ruim. Enquanto o cara me oferecer 10 mil reais para eu fazer qualquer coisa, eu não aceito. 10 mil reais é dinheiro, mas dá para fazer. Mas passou de 100 mil reais, irmão, o meu coração pode não suportar. Porque passou de 100 mil reais, pode ser que meu coração balance e eu diga: minha família, minha casa, viagem. Então não me mantenha afastado porque eles são ruins, dizendo: eu não gosto de político, tudo da mesma laia, ninguém vale nada. Não, é porque o meu coração pode ser corrupto o suficiente, e pode ser que algum dinheiro me compre. Pode ser que algum dinheiro seja o suficiente para manter o meu coração afastado do Senhor. Por isso eu te alerto, irmão, não seja como Judas, que sempre estava atrás daquilo que era seu problema, a sua queda, a sua concupiscência. Se mantenha afastado de tudo aquilo que pode te oferecer qualquer benefício para atrair o nosso Senhor. Se mantenha afastado de qualquer coisa que pode te oferecer um benefício, mas que esse benefício traz consigo a traição do nosso Senhor. Quarta coisa, o ministério do reino de Deus continua apesar da queda de um homem. Versículos 21 e 22 diz assim: portanto é necessário que dos homens que nos acompanharam todo esse tempo, em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando do batismo de João até o dia que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Olha só, ninguém no reino de Deus é insubstituível. E por que era necessário escolher outro homem? Se já havia sobrado 11. Jesus não poderia fazer com 11 aquilo que faria com 12? Por que ele teve que restituir um? Primeiro, para restituir o número 12, que era o número inicial que Jesus havia escolhido, que também 12 era o número das 12 tribos. Olha só o que diz Mateus 19, versículo 28. Mateus 19, 28 diz assim: Jesus lhes respondeu:
Em verdade lhes digo, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, precisava de 12 para continuar a missão que Jesus iniciou. Se existem 12 tronos, precisavam-se de 12 apóstolos, mostrando que Judas não era insubstituível. Assim quando se trata do reino de Deus, nenhum homem é maior do que Cristo. Quando se trata do reino de Deus, nenhum homem pode se achar maior do que Cristo. Apesar do que nós estamos vendo por aí, não é isso. Mas preste atenção, irmão. Nenhum homem pode ser maior do que Cristo. O que somos? Somos ferramentas e devemos estar disponíveis para fazer o que o dono da ferramenta quer fazer. Se o pedreiro, no momento em que está construindo, ele precisa de uma pá de pedreiro para resolver a demanda, a chave de fenda não pode querer resolver o problema que a pá de pedreiro quer resolver. Por quê? Porque ela não é autossuficiente. Ela não faz por si só. O que nós somos? Apenas ferramentas. Então, nós não podemos nos achar insubstituíveis. Se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não estiver, ninguém está. Se eu não estiver lá, se eu não falar, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Ninguém faz tão bem quanto eu faço. Nós, no reino de Deus, somos ferramentas e nós devemos estar à disposição do uso do dono das ferramentas, que é o nosso Senhor. Você está comigo, irmão? Era necessário que 12. Porém, tinha um detalhe, que era as características que um desses 12 deveria ter. Por exemplo, ele deveria ver Jesus sendo batizado e estar no momento em que Jesus subisse aos céus. Logo, nós já percebemos que apóstolo como os 12 não existe mais. Eu disse que eu me tornaria o cara zen agora, não fico criticando mais ninguém. Mas apóstolo como os 12 não existe mais. Eu não sou pastor mais, sou apóstolo. Seja o que você quiser. Mas como os 12, não existe mais. Os 12 já foram postos, escolhidos pelo Senhor. Quando Judas caiu, escolhe Matias, mas apóstolo como os 12, se proste diante de mim, eu sou apóstolo. Como os 12, você não é. Por quê? Porque a palavra apóstolo significa enviado. Então, nenhum dos apóstolos hoje, que existem no dia de hoje, ou apóstolos que estão por aí, creio eu, que não viram Jesus sendo batizado. E creio eu também, que eles não viram Jesus subindo aos céus. Então, pode ser apóstolo, sem problema nenhum. Mas igual os 12, não existem. Porque os apóstolos de Jesus foram aqueles que viram ele sendo batizado até o momento da sua subida. E quem foram os escolhidos para substituir Judas? Do versículo 23 ao 25, diz assim: então propuseram 2, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela qual dos 2 escolheste. Mas, para preencher a vaga neste ministério e apostolado no qual Judas se desviou e indo para o seu próprio lugar. Olha só, 2 foram escolhidos. A obrigatoriedade era, viu Jesus sendo batizado e viu Judas subindo ao céu. E agora eu quero que você imagine comigo a tensão, a pressão para ser escolhido. Alguém deveria substituir o traidor. E a vaga estava em aberto, mas preste atenção, diferente dos dias que nós vemos de hoje, a vaga que estava em aberto era a vaga para alguém ser testemunha. E como eu disse nos últimos sermões, ser testemunha é ser mártir. Vi uma pegadinha dessas do Silvio Santos, antiga, esses dias para trás, em que tem um homem fazendo entrevista de emprego, e a entrevista é para teste de colete de prova de bala.
Aí sabe como é que é? Tem um cara lá sentado, procurando emprego, e aí lá dentro da sala tem um cara tirando. E aí os caras tirando e o cara com colete à prova de bala. E aí, de repente, o cara lá dentro da sala, ai! Aí vem os dois caras colocando uma maca, cobre com um pano branco e diz, Senhor, estamos precisando de outro cara aí, porque esse aqui já tem, abriu uma nova vaga. Aí ele diz, o cara diz, a vaga é para isso? É. Mas você disse que era temporário? E ele diz, aí o cara que está dando a vaga diz, é temporário mesmo, esse aí acabou de passar. Ser um dos discípulos era colocar o colete à prova de bala e ver no que vai dar. Não era se você iria ser perseguido, você vai ser perseguido e eu quero ver quanto tempo você vai resistir. Você vai ser perseguido e vamos ver quanto tempo que você vai durar. A partir do momento que o nome fosse citado, houve entusiasmo, talvez, porque eles sabiam o que estavam fazendo. Mas nos dias de hoje, talvez não haveria entusiasmo. Porque é roleta russa, irmão. É colocar uma bala no revólver, girar e apertar. Uma hora vai ser a vez do escolhido. Quem fosse escolhido estava correndo grandes riscos. Sabe por quê? Qual que era a métrica dos perseguidores? Se você quer acabar com a mensagem, acabe com os mensageiros. Isso na igreja pentecostal. Se quer acabar com a mensagem, mate os mensageiros. Ou seja, todo apóstolo tinha um alvo nas costas. Virei apóstolo? Virei. O alvo está nas suas costas. Mas ao mesmo tempo, possivelmente o coração desses homens estava tão afoito para receber esse encargo, para representar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que talvez eles estavam afoitos, assim, desesperados. Será que vai ser eu? Será que sou eu o escolhido? Mas a Bíblia diz que só um poderia ser o escolhido, e ele é escolhido no versículo 26, que diz assim: depois fizeram um sorteio, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Oraram e sortearam. Por que sortearam? Porque era lotérica? Não, era uma prática comum no tempo deles, para saber qual era a vontade de Deus. Por exemplo, quando eles vão dividir as tribos lá em Josué, eles lançam sorte para saber aonde cada tribo iria ficar. Mas fizeram tudo no parâmetro. Por exemplo, eles definiram os critérios bíblicos, selecionaram 2 homens qualificados, oraram, pediram a Deus que revelasse a sua escolha e depois lançaram sorte. Porque no final das contas, a decisão final pertencia ao Senhor. A decisão de Matias não foi uma decisão ao acaso, foi a vontade de Deus que foi feita no meio daqueles apóstolos. Mas uma coisa me chama a atenção, qual? O que aconteceu com José, que era o outro candidato? Porque imagina, chegou tão perto de ser escolhido, mas depois outro foi sorteado. Talvez nos dias de hoje, talvez com grande parte dos crentes atuais, sabe o que ele teria feito? Saio da igreja. Fizeram hora com a minha cara. Deus não me escolheu. Era panelinha para o Matias. Pô. Mas ele viu que aquilo ali não era o suficiente para ele se preocupar. E talvez, conjecturando, José, com as coisas que viu Jesus fazer, porque ele estava lá. Talvez ele pensando consigo mesmo, apesar de não ter sido escolhido, talvez o que se passava na sua mente é, com tudo que eu vi, com tudo que eu ouvi, ficar impossível de abandonar essa mensagem. Talvez com tudo que ele viu, com tudo que ele ouviu, talvez ele pensando consigo mesmo disse, é impossível de abandonar essa mensagem. É impossível. Mas aí tem outro problema também. Por quê? Porque você só vai ouvir falar de Matias aqui. Porque depois outro cara assume o protagonismo, que é o apóstolo Paulo. Ele aparece em Atos capítulo 1 e depois some.
O que nós temos na Bíblia Sagrada? Nada sobre Matias, a não ser que ele foi colocado no lugar de Judas. O que nós temos na história? A história diz que ele evangelizou alguns lugares, como Judeia, Capadócia e a Etiópia, não a antiga, não a moderna, mas a antiga. Algumas fontes afirmam isso, mas não com precisão, mas ele foi um evangelista, levou o evangelho de Cristo. E também, provavelmente, ele morreu martirizado, apedrejado e depois decapitado. Aí talvez você pode se perguntar, se Matias era tão importante, por que ele desapareceu da narrativa bíblica? E a resposta mais provável é que o livro de Atos, ou a Bíblia Sagrada, não visa contar simplesmente as histórias dos apóstolos. Mas o que o livro de Atos visa contar é o que o Espírito Santo fez através dos apóstolos. Não é sobre José, não é sobre Pedro, não é sobre Matias, não é sobre Paulo. O livro de Atos visa nos dizer que o Espírito Santo é o controlador da obra de Deus, e ele usa quem ele quiser, e ele faz o que ele quiser, a hora que ele bem entender. Está comigo, irmão? Júnior, me acompanha, vamos para as aplicações práticas para eu finalizar. E a primeira coisa que nós podemos aprender essa noite é que nós devemos orar antes de tudo e para tudo. Ore antes de tudo e para tudo. A primeira atitude que os discípulos tiveram após a subida de Cristo foi a oração. Presta atenção, irmãos, eles estavam perdidos, estavam no barulho, mas diferente talvez de alguns de nós, eles não ficaram apenas nos conselhos uns dos outros. Porque imagina a bagunça, por exemplo, quando Moisés tira o povo do Egito, passando pelo deserto, e aí ele fica com mais ou menos 2 milhões de pessoas caminhando no deserto. E aí a Bíblia diz que depois que abre o Mar Vermelho, eles atravessam, sabe o que o povo faz? Reclama. Não tem água. Agora imagina, se os discípulos fizeram a mesma coisa que Jesus tivesse feito. Que aqueles no deserto tivessem feito. A pergunta que não quer calar é: o que fazemos quando não se tem mais o que fazer? A pergunta que fica no final é: a quem recorremos quando não tem mais onde mais recorrer? Aí a resposta óbvia é: em Jesus. Mas a lógica do cristão deveria ser diferente, eu vou recorrer a Jesus primeiro. A situação que aconteceu essa semana aqui com a gente, e aí eu liguei para algumas pessoas, e aí eu não lembro quem me disse, mas uma delas me disse assim: nós só temos Jesus agora para resolver a demanda. Aí na hora que disse, eu estava ali fora, eu pensando, verdade, só temos Jesus. Mas ao mesmo tempo, eu pensei, por que Jesus não foi a primeira alternativa quando eu recebi a notícia? Por que orar a Jesus e dizer: Jesus, estamos aqui, faça sua vontade? Não foi a primeira alternativa que eu pensei no momento em que a notícia veio. Porque normalmente não é a notícia, não é a atitude que temos. A atitude que temos é: vamos resolver. Aí se der tudo errado, nós recorremos a Jesus. E alguns de nós Jesus está nas suas mãos. Mas se der tudo errado, me liga que eu tenho um contato que vai resolver essa demanda. Ore antes de tudo e para tudo. Aí talvez você diga: eu não tenho coragem nem força para orar. Já experimentou pedir a Deus para te dar coragem para que você possa orar? Principalmente nos momentos em que você não souber o que fazer. Não sei o que fazer, ore. Não sei para onde ir, ore. Não sei qual atitude tomar, ore. Porque a oração deve ser o nosso mecanismo de ataque e não de defesa. Segunda coisa, não importa se é grande ou pequeno, faça aquilo que você foi chamado para fazer com excelência. Para alguns, Matias foi escolhido para algo grande.
E talvez para alguns José foi deixado de lado. Mas no reino de Deus não importa o que fomos chamados para fazer, mas sim o nível de obediência que colocamos naquilo que estamos executando. No reino de Deus não existe o obreiro e o apóstolo. Eu não sei por que essa galera fica brigando por causa de cargo. Não sei por que fica brigando. Eu sou o pastor, eu sou o bispo, eu sou o apóstolo, eu sou o vice-deus, eu sou a quarta pessoa da Trindade, o quarto homem na fornalha. Não consigo entender. Porque no reino de Deus, aquele que é aprovado é aquele que faz com obediência aquilo que foi chamado para fazer. Eu gosto de contar sempre um fato de um senhor que eu conheci durante muitos anos da vida. Ele era recepcionista da igreja, mais nada, porque já tinha 70 e tantos anos. E extremamente doente, extremamente doente. Durante o tempo que eu o conheci, a mulher cuidou dele. E olha as ironias da vida. A mulher que era saudável morreu antes dele. Aí depois de 6 meses ele acabou falecendo porque já era doente. E a mulher ainda falece, acabou falecendo junto. Mas esse homem ele era, para alguns, só o recepcionista da igreja, irmão. Mas era uma escadinha assim, e ele colocava a cadeirinha dele, da esposa dele, na porta com a bengalinha. Porque não conseguia andar direito mais. Para subir a escada da igreja era 10 minutos. Mas todo mundo que subia, ele colocava sobre a bengalinha, ficava em pé. Aperto de mão, um abraço. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Não havia uma pessoa que entrava na igreja que não olhava para o velhinho e via tamanha graça, tamanha excelência naquilo que estava fazendo. Não importa se ele era o recepcionista, o obreiro da igreja, porque não conseguia fazer muita coisa a não ser recepcionar as pessoas. Ou se ele era o melhor pregador da igreja. Ou se ele era o vice-deus, o apóstolo, o bispo, seja lá quem for. Ele estava fazendo aquilo que ele foi chamado e colocado para fazer com excelência. Matias foi chamado para ser o apóstolo. José talvez foi chamado para ser outra coisa. A Bíblia não diz. Mas a excelência deve estar no coração daqueles que estão fazendo a obra de Deus. Seja para limpar o banheiro, seja para ser um pregador. Nós devemos fazer o melhor que podemos fazer naquilo que estamos fazendo. Por quê? Porque nós não fazemos para o homem. O homem às vezes é impactado por isso, mas nós não fazemos para o homem, nós fazemos para o Senhor. E a terceira coisa é, faça que Cristo seja exaltado através daquilo que você está fazendo. Presta atenção, irmãos. Nenhum dos apóstolos foram chamados para fazer o que queriam. Inclusive Matias. O nosso problema, muitas das vezes, é querer fazer a nossa vontade para que o nosso nome seja exaltado. Eu glorifico a Deus, porque em nossa comunidade de fé, nós muitas das vezes não temos essa altivez. Não estou criticando outros lugares, porque eu não conheço as igrejas do mundo. Mas não há em nós essa altivez do eu faço, eu quero ser aplaudido, eu quero ser reverenciado. Não, por quê? Porque nada do que nós tratamos aqui é sobre nós. Tem uma música da Tamires, lá do Ministério Zoe, que é: nunca foi sobre nós e nem sobre o que podemos fazer. Jesus não salvou-nos para que nós possamos fazer a nossa vontade. Jesus não salvou-nos para que nós possamos fazer o nosso querer, aquilo que queremos fazer. Jesus nos salvou para que nós possamos fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Aquilo que Ele nos ordenou fazer. E no final de tudo, nós não devemos receber o bônus, nós não devemos receber os aplausos, nós não devemos receber os elogios. Quem deve receber os elogios, os aplausos e os bônus é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu faço, eu sou bom, não. Eu sou diferente, eu sou diferenciado, não. Faça o melhor que você pode. É o que Lutero disse para o sapateiro lá, quando o sapateiro diz a ele: eu quero participar da reforma, mas eu não sei fazer nada, não sei pregar, não sei fazer o que vocês fazem. Vocês estão pregando para todo mundo, eu não sei fazer isso. Lutero diz ao sapateiro: quer participar da reforma? Quero. Faça o melhor sapato, venda pelo preço mais justo e você estará participando da reforma. Faça o melhor que você pode, venda pelo preço mais justo
e você estará participando daquilo que estamos fazendo. Sabe por quê? O melhor sapato não seria a glorificação do sapateiro. O melhor sapato era a glorificação do Senhor Jesus através das mãos do sapateiro. Está chegando as eleições aí, o famoso Cabo Daciolo. Glória a Deus. Por tudo. Irmão, que vida abençoada, glória a Deus. Irmão, trabalha muito bem, glória a Deus. Irmão, você ministra muito bem, glória a Deus. Irmão, que família abençoada, glória a Deus. Para que não sobre espaço no seu coração, para que a glória fique com você. O poder do evangelho não está em quão bom é o pregador ou quão bom é o ministério de louvor. O poder do evangelho está na glorificação do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Vamos orar e depois da oração nós vamos participar da ceia do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos escolheu sem merecermos. Obrigado porque o Senhor permitiu que a sua obra continuasse durante todo esse tempo, Pai. E hoje nós estamos aqui para fazer parte dela. Não deixe que nosso coração se ensoberbeça. Não deixe que em momento algum, Pai, nós possamos nos acharmos que somos alguma coisa porque nós fomos escolhidos para fazer algo. Mas que o teu nome possa